Olá e bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Martin, você tem que parar de fazer isso. Então o que você quer que eu faça? Eu não sei. Mas enfim, eu acho que não se pode mais parar o trem, não é mesmo? A essa altura já tá que nem um trem desgovernado. Eu fiz uma palestra sobre isso outro dia. Mas aquela foi o número 2. Essa foi a número 2. Eu ainda tô esperando a A primeira. número 1 ainda não está lá. Vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, muito obrigado por ter nos concedido a energia para poder ter chegado tão longe. Nós não perdemos nenhum episódio. Nós precisamos de Ti de novo para que Tu nos guies nesse episódio também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos falar a respeito do tempo de angústia. Será que estamos no limiar dele? Martin, esse parece ser um tema recorrente. Só que mais cedo ou mais tarde, nós chegaremos ao clímax. Com certeza, e não vai ser um ponto culminante legal. Não, mas ele vai acontecer. Bem, o tópico da abominação desoladora, que está no lugar santo, é bastante relevante para os nossos dias. Vamos dar uma olhada em algumas coisas que estão acontecendo. É muito importante compreendermos que Babilônia tem 3 componentes, como já mostramos em alguns dos episódios recentes. Um deles é o falso profeta, que está alinhado à Babilônia. E isto é bem triste, pois custou muito sangue, muita energia, muito estudo para levar-se adiante a reforma protestante. E hoje a reforma está morrendo. Na verdade, já declararam a morte dela. Alguns já fizeram isso. Acontece que a reforma nunca morre. Ela pode apenas ser reduzida a um remanescente. Muito bem, 25 de setembro de 2015. Este foi o ano em que o Papa visitou os Estados Unidos. Você não acha interessante que tudo aconteça em setembro? Precisamos observar mais esse mês. Quando eu estava montando essa apresentação, eu pensei nisso. Interessante, tudo parece que acontece em setembro. Pois é. A Christianity Today, naquela época, relatou: de Anticristo a irmão em Cristo. Como pastores protestantes enxergam o Papa? Isso é totalmente verdadeiro. Como eles podem enxergar um Papa apenas na base da aparência? Todas essas pessoas praticam o teatro jesuíta. Hollywood são todos atores. Muitos papas foram, na verdade, fisicamente atores. Todos estudam essas coisas, especialmente se estão envolvidos com instituições jesuítas. Sendo assim, precisamos analisá-los por meio das doutrinas que eles ensinam. E não se ele tem uma carinha bonitinha. Ele tem um falar agradável. Ou se a roupa branca dele é bonita. Mais da metade dos pastores evangélicos dizem que o Papa Francisco é o seu irmão em Cristo. Isso quer dizer que mais da metade sequer sabe que Cristo não existe na doutrina deles, como o Cristo que pagou o nosso preço. Isso é verdade. Se você tomar isso como no contexto da desolação do santuário, você não tem como dizer que ele é um irmão em Cristo. Ele não é o nosso irmão em Cristo. Na verdade, ele é o anticristo, pois ele ensina um outro evangelho. Segundo Paulo, se qualquer um chegar pregando um outro evangelho, então não devemos ter nada que ver com essa pessoa. É simples assim, não podemos nem mesmo negociar com ele. Como podemos negociar baseando-se no nada? Isso é verdade. Mais de 1/3 diz que eles valorizam a visão teológica do Papa. Isso é abominável. A teologia do Papa deveria causar horror neles. Eles não deviam se chamar de protestantes, deviam virar católicos. Eles deveriam fazer como o cardeal Newman e abraçar de vez o Vaticano. Eu vou salientar mais uma vez, não somos contra católicos, mas contra a teologia que nega o ministério de Jesus Cristo.
Na verdade, isso nega a própria divindade dele. Isso é importante mencionar porque, de novo, como você disse, nós não somos contra pessoas. Nós falamos contra o sistema e as doutrinas. Exato. E eu não tenho nenhuma animosidade contra eles. O meu problema é a doutrina deles, pois ela é o oposto do que diz a Bíblia. Eu mesmo já fui preso a ela. Que alívio foi encontrar a verdade. Sabe, se você não estudar o funcionamento interno e as doutrinas da denominação a qual você pertence, como você vai saber o que eles defendem na verdade? Em uma situação de guerra, se você vai travar uma guerra, você não estuda as estratégias do inimigo? Sim, você tem que fazer Você isso. precisa, do contrário, estará bastante encrencado. 3 em cada 10 pastores dizem ter melhorado sua visão da Igreja Católica. Estes fazem parte dos achados de um novo estudo de 1.000 pastores protestantes seniors, lançado essa semana pela pesquisa Lifeway, baseado em Nashville. A cidade de Nashville também é outra coisa bem interessante, mas não vamos nos aprofundar tanto. De maneira geral, a pesquisa descobriu que muitos pastores protestantes passaram a gostar do Papa Francisco. Quase 4 entre 10 dizem que o Papa, conhecido por sua humildade e preocupação com o pobre, tem tido um impacto positivo em suas opiniões em relação à Igreja Católica. Quase 2/3 veem o Papa Francisco como um cristão genuíno e irmão em Cristo. Ou seja, eles não leram o livro Table Talk. Não. E se você voltasse aos anos 60, quando aconteceu o Segundo Concílio do Vaticano, eu me pergunto qual era a taxa dos protestantes que na época aceitavam a Igreja Católica. Eles esqueceram-se completamente da razão da Reforma Protestante. Eles não leram o livro de Finney, 50 anos na Igreja de Roma. Eles não leram o livro Assassinos do Vaticano. Eles não leram nada desse tipo. Também não leram o Romanismo e a Reforma de Grattanguini, a visão da Igreja da Inglaterra. E foi antes do movimento de Oxford. Não leram nada disso. E também, se você olhar para citações do Espírito de Profecia que dizem que Roma nunca muda, você não tem como olhar para ele e dizer: ah, mas todas essas atrocidades do passado não vão acontecer de novo. É impossível que ele mude sem antes negar a infalibilidade papal. É impossível. 20 de setembro de 2022. Evangélicos estão se tornando mais abertos à Igreja Católica. É uma tendência, Martin. Ah, sim. Lembra daquele vídeo que nós mostramos, eu acho que uns 2 anos atrás ou mais, onde um cara com o sobrenome Smith, eu não lembro o prenome dele. É o seu sobrenome. É mesmo? Aquele pastor, ele orou e disse: eu acredito que a Igreja Católica e a Igreja Protestante está se unindo hoje. E nós também mostramos o Sim. Lou Engle, que estava beijando o pé dos católicos evangélicos. Inacreditável. Vejamos o que eles dizem. O motivo é a mudança de gerações. Bem, isso é verdade. Na faculdade e entre os estudantes, os mais jovens simplesmente não se importam com as diferenças. Isso porque eles não conhecem a história. E porque tem sido o objetivo dos jesuítas chegar nisso. E também porque eles não conhecem as doutrinas da Igreja Católica Romana. Eu cresci como um católico. E eu nunca havia entendido de verdade as doutrinas da Igreja, até ver o oposto na Palavra de Deus. Você ainda pode encontrar um pouco de preconceito anticatólico, mas não é nada radical. Ele não inclui o sentimento de que a Igreja Católica é o inimigo e deve ser derrotada para proteger o verdadeiro e puro Evangelho de Lutero, Calvino e Cranmer. Podemos acrescentar o Latimer, Radley, Melanchthon, John Knox, Wesley e muitos outros. Outra causa é a grande experiência de evangélicos com professores e escritores católicos. Ou seja, eles estão engolindo o quê? Eles estão engolindo doutrina católica. Eles se infiltraram. Obrigado por concluir a frase, porque eu fiquei sem palavras para fazer isso.
Algumas das faculdades tiveram mentores católicos, e eles jamais diriam que alguém a quem devem tanto está associado à prostituta Babilônia. Martin, um católico, escreveu esse artigo. Ele sabe exatamente o que o protestantismo costumava acreditar, e estão zombando disso. Exatamente, é como um tapa na cara. Isso está profanando, desolando tudo o que Jesus estabeleceu. Certa vez, houve um encontro ecumênico, no qual alguns presentes acreditavam no grande conflito. O padre católico se levantou e disse: "Vocês ainda acreditam no que diz aquele livro, O Grande Conflito? Ou seja, que a Igreja de Roma é a prostituta Babilônia?" E o representante que conhecia o grande conflito se enrolou todo ali, sem saber o que dizer. E, por fim, acabou lamentando o fato de termos uma visão tão ruim do papado. Eu pensei dentro de mim, o que foi que ele fez? Essa era uma oportunidade esplêndida. Havia naquele encontro representantes de todo o mundo protestante e católico. Ele poderia ter dito: "Vocês ainda acreditam no seguinte?" E então, ali na frente de todos, mencionar as doutrinas de Roma, uma após a outra. E caso eles dissessem que sim, então ele diria: "Vocês responderam a sua própria pergunta. Obrigado." Essa resposta teria um grande impacto. Com certeza. Isso teria o mesmo tipo de impacto que os reformadores tiveram quando eles estiveram diante dos prelados. E reis e rainhas. Agora, pode ter tido dois motivos pelo qual ele não fez isso. Uma opção é que talvez ele tivesse sido indoctrinado e emaranhado nisso tudo, e a outra é que talvez ele fizesse parte disso. Ele podia fazer parte disso, ou por ignorância, ou apostasia. Das duas coisas, uma. Muitos dos estudantes tiveram amizades semelhantes com o então escritor católico que representou muito para eles. Alguns estiveram em retiros católicos ou direcionamento espiritual. Pois é, meu amigo, muitos pastores dos concílios ecumênicos adoram os retiros católicos e direcionamento espiritual. E assim tendo algo que a tradição e suas próprias igrejas não lhes oferecem. Ou seja, um evangelho que nega Cristo, mas utiliza a formação espiritual, que é uma religião baseada em hipnotismo. E eles poderiam ter adicionado mais um ponto aqui: serem doutrinados pelo teatro jesuíta. É verdade. Uma terceira causa é que muitos encontraram no ensino católico algo que não puderam encontrar nas igrejas evangélicas. Em minha experiência, muitos envolvidos na cultura e política acabaram voltando-se ao ensino social católico. Mas isso é a Bíblia? Não. Não mesmo. Eles estão focando no Evangelho ou focando em questões sociais? Exatamente, como nós já mostramos algumas vezes naquele vídeo onde o Papa disse que todos têm que se reunir socialmente, os judeus, os cristãos, os muçulmanos, todo mundo pode se unir e distribuir comida. Isso não é religião. É uma consequência da religião, mas não é religião. Não tem como eu adorar com alguém que negue a divindade de Cristo ou a sua messianidade. No entanto, eu posso fazer outras atividades com ele. Eu posso tomar uma refeição com ele, mas adorar junto com ele não tem como, pois os nossos deuses são diferentes. Ativistas pró-vida, por exemplo, encontraram uma visão mais holística da questão em relação às outras questões. Com uma maneira mais sábia de compreender aquilo que estão fazendo e o porquê, aqueles que começariam a questionar a ortodoxia do livre mercado encontrada em um entendimento mais profundo do que significa a liberdade econômica. De acordo com o meu entendimento, a liberdade econômica deles é a escravidão. Sim, você não vai possuir nada e vai ser feliz. E amordaçado. Nós vamos voltar à Idade Média. A igreja vai voltar a decidir quem possui o quê e quem não possui. A igreja vai traçar o mapa. Isso pertence à Espanha, isso pertence a Portugal, isso aqui é meu, isso também é meu.
Tome um para você e 5 para mim. E assim por diante. Não, eu não quero isso, obrigado. E o quão longe isso está indo? 5 de setembro de 2022. Professor irlandês é preso depois de se recusar a utilizar pronomes transgenders. Eu não vou abrir mão de minhas crenças cristãs. Não é interessante, Martin? Na verdade, também é assustador. Einar Burke, um cristão e professor na escola secundária do Hospital Wilson, em Mount Farnham, Co-Westmeath, que é uma escola da Igreja da Irlanda, foi preso em 5 de setembro por desacato ao tribunal em um caso que emergiu de sua recusa a chamar um garoto de garota dentro da classe. Minhas crenças religiosas não são a má conduta. Elas não são a má conduta grosseira, disse ele ao tribunal. Elas nunca serão. Elas são queridas para mim. Eu jamais as negarei e nunca as trairei. Eu nunca me curvarei a uma ordem que me exigisse negá-la. É impossível a mim fazer tal coisa. E ele tem um ponto aí, Martin. Eu não sei o quanto conhecimento ele possui a respeito do plano da salvação, do evangelho, dos ensinos de Roma, etc. Mas nessa questão, ele tem um ponto. Ele acrescentou que apegar-se à realidade biológica de macho e fêmea não deveria levá-lo à acusação de grave má conduta. Tal acusação seria a única coisa que poderia levá-lo à suspensão. Ele foi condenado à prisão por tempo não especificado. Impressionante, quase que não dá para acreditar que isso é verdade. Isso é quase inquisição. Exatamente. Até que você negue. Você ficará preso naquela torre até acender uma vela, nos informando então que está disposto a renunciar. Só então será libertado. Pena esta que durará até que ele pague por seu desacato ou até a próxima ordem da corte. O juiz Michael King declarou que ele foi sentenciado à prisão de Burke baseado em seu desacato à corte e não por suas crenças. O que esse juiz falou é uma grande besteira. Exato, ele simplesmente está distorcendo para se encaixar com o que ele quer. Muito bem. Isto é inquisição, utilizando o sistema de justiça. Isso também pode ser um precursor do que será usado em breve no seu tribunal. Sim, e você sabe que a corte é um jogo. Em inglês, a palavra court significa quadra de jogos, o que, no fim das contas, faz muito sentido. Mas tem um monte de coisa que faz sentido na língua inglesa. Não vamos nos aprofundar nesses assuntos, senão a gente vai se perder. Eu só queria mencionar mais um desses. Quando você assiste na televisão, é um canal. É mesmo. Canalizando. Tem também aquela de dar à luz à ovelha. E tem os programas. Mas vamos parar por aí, isso é outro assunto. Mais um artigo de setembro de 2022. Filósofo judeu. A única força forte o suficiente capaz de parar a cultura lacradora neomarxista é o cristianismo. Incrível. Não é interessante? Nós já mostramos aqui algumas pessoas dizendo que a sociedade precisa dos valores cristãos. Só que essas pessoas são judeus. Veja a integração, Martin. Parece inquestionável que o santuário realmente foi pisoteado. Um filósofo israelita pediu aos conservadores dos Estados Unidos a utilizarem a única força capaz de parar a recém-chegada cultura lacradora neomarxista totalitária. E essa força é o cristianismo bíblico. Ainda assim, isto exigirá o arrependimento em níveis pessoal, comunitário e nacional. Este é um apelo para trazer à tona aquilo que Apocalipse disse que ocorreria aos Estados Unidos. Sim, e é por isso que nós mostramos nos episódios passados que isso tem ligeiramente... Na verdade, não mais ligeiramente, já está pegando embalo. Já está a todo vapor. Um judeu ortodoxo que mora em Jerusalém, Razone, é presidente da Fundação Edmund Burke, que é responsável pela Netco, que foi criticada no passado pela sua aprovação tácita do homossexualismo e casamento do mesmo sexo. O que Deus precisa que façamos é a nossa parte, e a nossa parte é nos arrependermos.
E a primeira parte do arrependimento é que os cristãos, católicos, protestantes, ortodoxos, judeus ortodoxos, não podem continuar a sentar-se no escanteio enquanto permitem que o país continue a ir na direção que está indo, explicou ele. Os cristãos em geral precisam ter a coragem de afirmar publicamente que esta foi uma nação cristã historicamente e que, de acordo com as suas leis, será uma nação cristã mais uma vez. Olha a imagem da besta aí. Com certeza. Os Estados Unidos serão uma nação bíblica. Isso não é profecia pura? Sim, então vai ter que ter leis bíblicas. Em um programa, nós já mostramos o que eles estão dizendo, o que aquele senhor Khan está dizendo, e todas essas coisas. A grande comissão significa que se você é um cristão, você automaticamente é um cristão nacionalista. Eu achei que o Papa não gostasse dessa palavra. Mas ele diz que está tudo bem, porque católicos e cristãos e ortodoxos estarão juntos. Estamos vendo o pêndulo disparar para o outro lado. Com certeza. Do liberalismo absoluto para o absoluto draconianismo. Sob a roupagem do cristianismo bíblico. Exatamente. Portanto, este embate entre o conservadorismo e o liberalismo irá culminar em uma situação religiosa. E isso pode possivelmente levar a uma guerra civil. Sim, ainda que permaneça no nível ideológico. Uma coisa é a igreja ter ficado em silêncio 20 anos atrás. Mas para hoje dizer, bem, eu não quero ser político, como você pode não ser político? William Wilberforce, sobre quem eu escrevi e mencionei no livro junto com Bonhoeffer, ele estava lidando com a questão da escravidão e tráfico de escravos e sabia que aquilo era satânico. E ele foi político ao dizer, temos que fazer o que pudermos, pois somos cristãos. E quando as pessoas dizem, você está sendo político, ele diria, não, eu estou simplesmente fazendo o que Deus me ordena. Ser uma voz para os sem voz. Os escravos africanos não tinham voz. Se eu não falar, Deus me julgará. Se eu não falar pelos não nascidos hoje, Deus me julgará. Eric, o que especificamente os cristãos precisam fazer, então? Assistir às reuniões do conselho escolar, concorrer a um cargo? Quer dizer, além de só falar, o que devemos fazer? Bem, temos que fazer de tudo. Em outras palavras, eu acho que quando falamos sobre a igreja, estamos falando de multiplicados milhões de americanos. Cada um com um chamado diferente. Portanto, temos que perguntar, Senhor, o que quer que eu faça? Mas faça algo. Tínhamos púlpitos em chamas antes da Revolução, defendendo contra a tirania. Eles não tinham medo de ser políticos. Segundo ele, a questão deve tornar-se política. E parece que os líderes religiosos concordam com ele. Nós chegaremos à imagem da besta, ainda que isso leve a uma guerra civil. Já em dezembro de 2021, os ex-generais do exército temiam pela insurreição ou por uma guerra civil em 2024. Isso é a próxima eleição. Isso está ficando sério, Martin. Realmente, o cenário está sendo montado. É só olhar os clipes que nós assistimos antes. 3 generais aposentados do exército americano alertaram sobre o risco de insurreição ou possibilidade até mesmo de guerra civil se os resultados da eleição presidencial de 2024 não forem aceitos por seções do exército. Vamos ali para o parágrafo final. Eles alertaram sobre o potencial de colapso total da cadeia de comando ao longo das linhas partisãs e do risco de um governo sombro, conduzido por um candidato perdedor que se recuse a aceitar a derrota, fazendo uma referência direta ao antigo presidente Donald Trump. Em suma, estamos apavorados com a ideia de um golpe bem-sucedido na próxima eleição. Linhas de batalha ideológicas estão certamente sendo traçadas. Digo, se você olhar para essas coisas acontecendo, essa batida do FBI e essa conversa da grande mídia falando sobre guerra civil e lavando o cérebro de todo mundo, e as declarações do espírito de profecia. Exato. Temos aqui um clipe da agência EWTN. É uma agência de notícias católica. Vamos ver o que eles estão discutindo com seus colegas protestantes. Conosco agora, de Roma, está David Hathaway, um pastor protestante e presidente da missão da Eurovisão na Europa. Após a invasão russa da Ucrânia,
Em 2014, pude convocar todas as denominações cristãs. E isso é um milagre, porque eu tinha católicos, tinha ortodoxos, tinha todos os evangélicos, tanto pentecostais como carismáticos, todas as denominações. Eu lhes fiz uma pergunta. Eu disse, olhe, podemos trabalhar juntos em oração se esquecermos todas as doutrinas religiosas. E se você aceitar apenas duas coisas. Uma, a única autoridade na igreja é a Bíblia. E em segundo lugar, a única salvação está no nome de Jesus. Todos concordaram e durante 6 anos tivemos reuniões de oração com 10.000 pessoas. E o interessante é que as pessoas que estavam rezando, liderando as orações, eram os líderes de cada uma das denominações na plataforma. Se você pôr as doutrinas de lado, todos os problemas acabam. É isso que ele tem dito o tempo inteiro. Tem que haver uma concessão. Exatamente isso. Mas não é justamente a Bíblia que diz para prestarmos atenção às doutrinas? Isso é um problema. Sim. Portanto, esta união é possível somente se ignorarmos qualquer doutrina que seja contrária a esta união. E agora também tem o problema. Todas as denominações, os católicos e todos que estão se juntando, ele disse, vocês têm que reconhecer que a Bíblia é o padrão, mas ele não disse qual Bíblia. E será também que eles conhecem a Bíblia? Ou será que tornaram-se confusos por aceitar a teologia jesuíta da Contra-Reforma, como o futurismo? Exato. Por exemplo, se você tiver a Bíblia do Aires e eu disser, tudo bem, eu vou com essa, você vai ter um grande... E é Maria que pisa a cabeça da serpente. Vai ter um grande problema, e você pode continuar, mas você não vai ter o mesmo Jesus e a mesma Bíblia. Correto? Como vimos então, o pêndulo vai trocar de lado. Ele agora penderá para um ponto de vista religioso. A política estará envolvida, o nacionalismo, ou melhor, o nacionalismo cristão, será o centro de tudo. É para onde estamos rumando? As denominações irão todas se unir. E para tal, descartarão qualquer doutrina que as separem. Elas se unirão em pontos que têm em comum. E estes pontos serão o domingo e o espiritualismo, ou seja, a imortalidade da alma. Todas têm essas duas doutrinas em comum. Portanto, se alguém estiver conversando com o seu avô que já faleceu, ou a Eleanor Roosevelt, ou a qualquer um outro, então isso é aceitável. Aí tudo bem. Para eles, os mortos sabem tudo, mas a Bíblia diz que eles não sabem nada. Viu só? E nessa situação, até mesmo os índios que falam com os antepassados falecidos, está tudo bem. Sim. E o que faz a Igreja Católica? Ela não se comunica com os falecidos? Exato. Quando adoram aos pés dos santos? E aquilo que está ocorrendo na Itália hoje é fascinante. É interessante como a esquerda está reagindo ao que está acontecendo lá na Itália. De um lado, você tem pessoas dizendo, finalmente eles abriram os olhos. Mas isso é muito perigoso. Porque se você conhece as profecias bíblicas, você sabe que valores cristãos que se baseiam na exclusão das doutrinas corretas são mais perigosas que o liberalismo. Exatamente, porque vai haver perseguição vindo desses cristãos. E por que é mais perigosa? Porque é mais difícil reconhecer o erro. Com certeza. Este é um clipe da nova líder da Itália. Vejamos o que ela dizia no passado e o que ela diz hoje. Porque tudo o que nos define agora é um inimigo. Para aqueles que gostariam que não tivéssemos mais uma identidade, que simplesmente fôssemos perfeitos escravos consumidores. E assim, eles atacam a identidade nacional, atacam a identidade religiosa, atacam a identidade de gênero, atacam a identidade familiar.
Não posso me definir como italiana, cristã, mulher, mãe, não. Eu devo ser cidadão X, genitor 1, genitor 2, eu devo ser um número. Porque quando eu for apenas um número, quando eu não tiver uma identidade, quando eu não tiver raízes, então eu serei o escravo perfeito à mercê dos especuladores financeiros, o consumidor perfeito. Os fogos serão acendidos para testemunhar que 2 e 2 são 4. Espadas serão desembainhadas para provar que as folhas são verdes no verão. Esse tempo já chegou, senhores. Estamos prontos? Obrigada. Tudo que defendemos está sob ataque. Nossa liberdade individual está sob ataque. Nossos direitos estão sob ataque. A soberania de nossa nação está sob ataque. A prosperidade e o bem-estar de nossas famílias estão sob ataque. A educação de nossos filhos está sob ataque. Diante disso, as pessoas entendem que, nesta época, a única maneira de sermos rebeldes é preservar o que somos. A única maneira de sermos rebeldes é sermos conservadores. Há apenas alguns meses, os burocratas da União Europeia escreveram um documento de centenas de páginas, nos dizendo que, para sermos inclusivos, temos que excluir todas as referências ao Natal, a Jesus, a Maria e a todos os nomes cristãos. Devem ser excluídos de todas as comunicações oficiais. Será que nos renderemos diante disso? Não, não nos renderemos. Vamos lutar e enfrentar tudo isso. Este foi um discurso bem inflamado. E há muitos nos Estados Unidos que também pensam assim. Sim. E há muitos na esquerda que ficam horrorizados com um discurso desse. Vamos ouvir agora o que está dizendo o outro lado. Vamos lá. Hoje vamos começar falando de uma política da direita com a qual todos deveriam estar preocupados. E hoje ela está em alta. Uma política que foi acusada de fascismo, o que nos separa, digamos, da Itália, que elegeu uma fascista. Ela tem raízes no fascismo. Eles formaram um partido político cujas raízes remontam ao pós-Segunda Guerra Mundial neofascista. Um partido que tem suas raízes no fascismo italiano. Disseram que isso nunca mais poderia acontecer. Há 100 anos, Mussolini marchou sobre Roma, mergulhando o país em 2 décadas de alianças ditatoriais com Hitler na Segunda Guerra Mundial. Hoje, o partido fascista se foi, mas muitos dizem que esses são seus erros políticos. Os irmãos da Itália, uma vez à margem, eles expandiram o maior partido do país. Agora sua líder, Giorgia Meloni, está pronta para liderar a maior parte do governo da direita, uma vez que ele terá o controle. A agitadora de 45 anos de idade insiste que ela não é fascista, apenas uma orgulhosa conservadora e nacionalista, mais confortável com algumas das marcas do fascismo italiano, como este modelo. Defenderemos Deus, pátria e família! Deus, pátria e família. Bem, eles deixaram claro que não fazem a menor ideia do que é o fascismo, não é? Correto. Eles nem sabem a definição. O lema fé, pátria e família não tem nada a ver com fascismo. Você sabe o que é fascismo? É a parceria entre governo e indústria em prol da comunidade. É exatamente isso o que o mundo está fazendo Sim. nos fóruns liberais. E mesmo se formos aos fóruns conservadores, eles também praticam a mesma coisa. Portanto, o mundo de hoje é fascista. Mas eles estão rotulando o fascismo em algo completamente diferente. As pessoas estão caindo como patinhos. E você se lembra um tempo atrás que eles compararam Donald Trump ao Mussolini? E agora eles estão comparando ela com Mussolini. Então tudo é incrível como a esquerda fica retratando a direita como sendo os fascistas, mas até a definição deles está totalmente errada. Pois é, ao mesmo tempo em que criticam o fascismo, eles o estão aplicando. Mas quão longe esse conservadorismo chegará? Será que vai ficar só na Itália ou vai para outros lugares? Vamos ouvir o que disse esse homem que foi a um encontro na Austrália e enfrentou esse mesmo tipo de batalha. Então vamos falar sobre a direita. Eles estão morrendo? O que está acontecendo aqui? Porque... Não! Olhe para a Itália.
Giorgia Meloni vai se tornar a primeira-ministra italiana. Olha a Suécia 2 semanas atrás. Aquele país é governado por social-democratas desde 1945 até hoje. Haverá uma liderança majoritária conservadora na Suécia. Na verdade, em todo o mundo. Nós estamos vendo um movimento contra o globalismo, porque o globalismo faz os ricos ainda mais ricos e desfavorece absolutamente todos os outros. Mas de alguma forma, em nossos países, temos pessoas que se mascaram de conservadores em época de eleição, que não têm coragem de se levantar e lutar por nossos valores. E eles estão desesperados pela liderança na Austrália. E eles nem veem de onde vem isso. Mas eles também sentem, e em parte com razão, que isso é um assalto em todas as frentes, que o que antes era um status quo, hoje está longe de ser. Bom, basicamente, o que ele quis dizer é que esta onda começou não apenas a atingir um país, mas vários países. O pêndulo está se movendo. Mas precisamos de mais algumas coisas para que o pêndulo finalmente mude de direção. Uma crise econômica certamente facilitaria o processo. Asian Markets, setembro de 2022. Uma nova grande depressão provavelmente ocorrerá em 2023. A vida como conhecemos hoje mudará drasticamente quando o mundo for mergulhado em uma profunda depressão econômica. Esta é a visão do analista veterano Francis Hunt, que acredita que o exagero e débito global do Banco Central criará um cenário que o mundo nunca viu antes. Diferentemente da Grande Depressão de 1930, essa será uma depressão global, disse Hunt ao Asian Markets. É uma mensagem bastante distópica, mas estamos vendo ela chegando. Ela será brutal a qualquer tipo de sistema e será um evento que empobrecerá a classe média em geral. Nós sempre dissemos aqui que o objetivo deles é voltar ao modelo da Idade Média, no qual havia a elite e a igreja e então os servos. Estamos rumando a essa direção. A classe média precisa acabar e, para tal, você precisa implodir os mercados. Mais um artigo, em setembro de 2022, Morgan Stanley alerta sobre algo pior que apenas uma recessão normal. Michael Wilson diz que ele está convencido de que uma recessão empresarial está chegando e de que ela poderá ser pior do que uma recessão normal. Eu acho que é inevitável. E impedir uma recessão de ganhos é justamente o que a Bolsa de Valores tenta evitar, disse Wilson, enquanto suas declarações foram feitas no mesmo dia em que o marcador de medo da Wall Street chegou aos seus níveis mais altos desde meados de julho, quando as ações norte-americanas bateram um novo recorde de baixas. Ou seja, o mundo está sendo avisado que estamos rumando para um tempo de angústia. É mesmo, o artigo anterior disse desse jeito aí. Aí a gente acrescenta um pouquinho de guerra aí no meio, algumas reações e algumas estratégias econômicas ligadas às estratégias de guerra. E daí você tem todos esses problemas, sabe? Você mencionou o colapso do sistema financeiro. Voltar à idade das trevas. Nós literalmente vamos voltar ao escuro. Sem eletricidade ou energia. Alguém vai desligar as luzes. Parece com isso mesmo. Certa vez alguém fez uma piada dizendo que havia encontrado o mestre das trevas, mas era o presidente da companhia de energia. Mais um artigo. Ucrânia acusa a Rússia de fazer um ataque terrorista no Nord Stream, enquanto o gás que vaza de tubulações sabotadas enviam grandes anéis borbulhantes a uma área de quase 1 quilômetro na superfície do Mar Báltico, depois de explosões submarinas. Vemos ali a imagem do que está ocorrendo. Uma declaração militar diz que o maior vazamento está espalhando bolhas por 1 quilômetro de diâmetro. O vazamento menor está criando um círculo de quase 200 metros de diâmetro, enquanto o cabeça da Agência de Energia da Dinamarca diz que poderia levar até uma semana até que o gás parasse de ser jogado no oceano. A superfície do mar está cheia de metano.
o que pode aumentar o risco de explosões na área. Ele acrescentou que os navios podem perder a sua flutuação caso entrem na área afetada. O incidente chega ao mesmo tempo em que o Centro de Sismologia Nacional da Suécia anunciou que seus equipamentos registraram poderosas explosões submarinas na região ontem. O centro diz que uma explosão foi equivalente à magnitude de um terremoto de 2 a 3 pontos, ou seja, eles estão explodindo a tubulação. Continuando. Os preços de gás europeu aumentaram por causa da notícia dos vazamentos, com o nível do preço chegando a quase 10% na terça. Os preços ainda estão abaixo dos picos estratosféricos deste ano, mas permanecem mais de que 200% maiores em relação a setembro de 2021. Ao sabotarem essas tubulações, a situação do gás lá na Europa vai piorar bastante. Com certeza, porque eu não acho que vai levar uma semana para consertar isso aí. E o inverno está chegando. E esse jogo de acusação é bem interessante. É aí que a coisa começa a ficar interessante. Aqui, a Ucrânia está acusando a Rússia. A Ucrânia acusa a Rússia acusa o Ocidente. Isso não faz... Sabe, se for duplamente cego, eu imaginaria a Rússia fazendo isso. Talvez seja o plano. Viu só? Mas se não for, por que eles fariam isso? Não teria nenhuma vantagem econômica para eles explodirem os próprios gasodutos. Vamos dar uma olhada. Veja o que o Biden disse sobre a questão há algum tempo atrás. Se a Rússia invadir, ou seja, tanques ou tropas atravessando a fronteira da Ucrânia novamente, então não haverá mais gasoduto. Nós daremos um fim a isso. Como você vai fazer isso exatamente, uma vez que o projeto e o controle do projeto estão dentro do domínio da Alemanha? Garanto-lhe que poderemos fazer isto. Com relação ao Nord Stream 2, continuamos a ter uma conversa muito forte e clara com nossos aliados alemães, e quero ser clara com vocês hoje. Se a Rússia invadir a Ucrânia, de uma forma ou de outra, o gasoduto não vai avançar. Como todos sabem, estes gasodutos não estavam bombeando gás para a Europa naquela hora. O NS2 nunca esteve operacional, como vocês sabem, e como não está operacional há semanas, porque Putin tem ameaçado a energia, e já dissemos isso muitas vezes antes. Isto só nos leva à importância de nossos esforços para trabalharmos juntos a fim de conseguirmos um fornecimento alternativo de gás para a Europa e apoiarmos os esforços para reduzir o consumo de gás, acelerar a verdadeira independência energética, avançando para uma economia de energia limpa. Haveria a possibilidade de sabotarem a sua própria subsistência em prol de uma agenda, Martin? Eu acho que sim, porque os fins justificam os meios. Mas agora tem um problema aqui. Pare de falar como jesuíta, Martin. Tem uma coisa que me incomoda. Ela disse que os gasodutos foram desligados. Então de onde será que está vindo as bolhas? Deve estar vindo daquilo que restou na tubulação. Deveria levar pouco tempo até que parasse de vazar, mas agora foi explodido. Muito bem. Vamos voltar na história. A capa da revista da The Economist, em 2019. Eles fizeram essa ilustração muito interessante sobre o que aconteceria no futuro. A ascensão da China, por exemplo. Também colocaram esta imagem aqui embaixo, que nos remete a Leonardo da Vinci. Perceba que ele segura uma planta muito interessante aqui. Não vamos entrar em detalhes. Ele tem um DNA ali no braço dele. Coisas muito interessantes. Até mesmo a eleição da África do Sul. Agora, olhe que interessante. Temos o Putin aqui em cima. E bem próximo a ele, temos os Cavaleiros do Apocalipse. Será então que em 2019 eles já planejavam algum tipo de apocalipse? E veja, isso foi antes da pandemia. Sim. Na verdade, eu lembro quando nós fizemos um episódio falando sobre isso.
Até tinha um telefone com um QR Code nele e tudo mais. É verdade. Mas nós, na época, não sabíamos disso da coisa do Putin. Sim, e se aumentarmos esta parte aqui do Putin, vemos que há algo escrito ao contrário. E já naquela época dissemos que a escrita ao contrário é um princípio ocultista. Aleister Crowley ensinava as pessoas a escrever ao contrário, a falarem ao contrário, coisas desse tipo. É por isso que os Beatles e outros, eles gravavam coisas ao contrário. Se você tocar o disco ao contrário, tem mensagens. Sim, existe uma mensagem subliminar ali. E temos aqui o Pinóquio com o seu grande nariz, o que significa que tudo é baseado em mentiras. Bom, mas temos o Putin aqui, que está associado ao Apocalipse. E no outro episódio nós falamos que há uma reversão aqui também. Mas o que chama a atenção é o que está escrito ao contrário. Diz aqui, tubulações do Putin, no plural. O que isso quer dizer? Que as explodiriam? Bem, A fim de trazer o tempo de angústia como nunca houve? Martin, vivemos em tempos muito interessantes. Eu acho que isso é inegável. A Bíblia diz que haveria um tempo de angústia como nunca houve, economicamente, ambientalmente. Eles certamente estão impulsionando isso. com certeza. Temos aí o grande recomeço, reconstruam melhor, destruam o interior, para que das cinzas eles possam surgir mais uma vez. Você se lembra daquela pintura lá das Nações Unidas, que mostra uma fênix saindo das cinzas da humanidade destruída? Bem, eu digo uma coisa a essa fênix, pois essa fênix representa Satanás. Ele será trancafiado no abismo. Quando o Senhor Jesus voltar, haverá uma corrente simbólica que o prenderá. Ele não terá nada mais para olhar, além do mundo que ele destruiu. O reconstrua melhor dele ficará apenas na parte da destruição, pois ele não reconstruirá nada. E eu creio que nós estejamos neste ponto da história. Que Deus nos ajude a abrirmos os olhos para percebermos aonde estamos no curso da história, com relação à abominação que causa a desolação. Vamos orar. Querido Pai, a palavra de Deus prevê os eventos antes de acontecerem. As doutrinas que explicam o plano da salvação nos foram apresentadas pelos teus profetas. Mas tudo isso foi posto de lado por causa da unidade. Ajuda-nos a apegar-nos à tua palavra. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém.